Duas mulheres dividem o palco. A primeira está no analista e a segunda está sendo interrogada. Você não vai dizer nada? Eu não tenho nada pra falar. Eu já tô aqui há mais de 15 minutos e você não vai dizer nada. Eu já disse. Eu não tenho mais nada pra falar. Realmente. É que as pessoas sempre dizem que o silêncio diz tudo, né? Mas eu não sabia que era tanto. Eu vou ter que repetir? Eu não aguento mais isso. Bom, então eu vou começar. Posso? Vai ser rápido. Eu não sei por onde eu começo. Eu morava com meu marido e meu filho. Todo mundo sempre achou que eu fosse feliz. Eu também achava. Eu me dava tão bem com o menino. Uma criança linda. Tão pequeno. 3 anos. Há 3 anos eu finalmente descobri que eu também sou humana. Sabe? Eu estava em casa com o meu menino e meu marido chegou com um jeito perturbado, a camisa toda suada. Tinha um olhar tão perverso que eu não tive coragem de perguntar nada. Pode parecer loucura, mas eu sempre fui fascinada pelos olhos. Não pelos olhares, mas pelos olhos. Eu adoro dos cegos. Eles são mais opacos. Engraçado. Eu nunca gostei de brilho. Nem mesmo nos olhos. Mas não era isso que eu tinha pra falar. Tá vendo? Eu disse pra você que eu não sabia por onde começar. Eu tava andando à noite, na rua. E aí, de repente, 3 homens se aproximaram de mim. Um deles eu reconheci logo. Ficou parado ali na minha frente, me olhando, sem dizer uma palavra. Impactado. Depois, foi andando até o meu filho, que estava num canto da sala, e ficou parado ali mais alguns minutos. Era meu cunhado. Foi até a porta e voltou armado com mais 2 caras que eu não conhecia. Os homens me seguraram. E ele, com um olhar estranho, com um brilho estranho nos olhos, me perguntou: a sua irmãzinha tá me traindo, não tá? Eu só preciso da sua confirmação. Soube que você está me traindo, sua vaca. Falou isso friamente. Eu disse que não sabia de nada. Mas aí os homens me seguraram com mais força. Me colocaram de costas. Quando eu vi, já estava lá de 4, sem poder me mexer. Meu marido então ordenou que um dos caras tomasse conta da situação. Você não gosta de ir com os outros? Então agora eu quero ver. Suspenderam meu vestido. Ele abaixou a calça. Na hora que eu já estava desistindo de lutar, conformada com a dor que eu estava prestes a sentir, ele sussurrou no meu ouvido: você quer? Quer? Não! Não na frente do menino. Por favor, o nosso filho. Se você disser, eu juro que eu não conto nada. Eu juro que eu te deixo em paz. Foi o que ele fez. Ele me deixou em paz. Eu disse tudo.
Tudo. Nome, telefone, endereço. Tudo, porra. O que eu ia fazer? Era uma questão de sobrevivência. Ele virou a arma pro lado e atirou. Depois que eu me recuperei um pouco, eu fui até a casa da minha irmã. A porta estava entreaberta. Deu pra ver sangue no chão. E um corpo. Era um corpinho tão pequeno que dava pra ver inteiro pela fresta. Agora com os olhos mais bonitos, opacos. Eu precisava fazer alguma coisa. Gritei. Gritei como se minha alma fosse sair do corpo, eu gritei. Como é que ele pode ter matado o nosso próprio filho? Eu não fiz nada. Não chamei a polícia e nem ninguém. Eu fiquei ali parada, imóvel. A cena era tão fascinante. Não conseguia desgrudar meus olhos. Aquilo tudo era pra ter acontecido comigo e, no entanto, eu senti prazer, eu curti cada detalhe. Eu senti prazer em cada grito que a minha garganta era poupada, em cada dor que a minha alma e o meu corpo se livravam. Ele precisava estar com as mãos livres para que pudesse me torturar mais. Então, como eu ainda estava sendo violentada por aqueles monstros, ele nem se importou e jogou a arma no chão. Quando eu vi que o revólver estava no chão, eu entrei e peguei a arma. Foi tudo tão rápido. Quando eu vi, a minha irmã estava com a posse da arma. Todos pararam e ficaram olhando para ela. Eu nem sei se depois de tudo isso, naquele momento eu podia dizer que estava mais aliviada. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu iria viver. E tinha razão. Emoção, poder, era tudo que eu sentia segurando aquela arma. Então, eu mirei bem no meio da cabeça da minha irmã. Eu não acreditei quando vi a arma apontada em minha direção. A minha irmã tinha um olhar tão estranho, como eu nunca tinha visto antes. Nos olhamos forte e intensamente. Eu tenho certeza que ela também nunca vai esquecer. Eu nem olhei nos olhos dela. Era tudo tão fascinante. Só a mirava na testa. Ela deve ter ficado chocada com a frieza que acabávamos de descobrir que eu tinha. Tenho certeza que ela percebeu tudo. Atirou. Errei. Foi no braço. Por que ela queria me matar? Eu desejei que ela morresse. Eu não tinha feito nada, nada pra ninguém. Nunca traiu. Nunca. Eu disse a verdade que o meu cunhado queria ouvir. Culpada de quê, meu Deus? Culpada era eu. Pela morte de uma criança. Pelo estupro da minha irmã. E, no entanto, eu não conseguia sentir a tristeza, dor e nem a tal culpa. Eu faria tudo de novo pra não estar do outro lado do cano. Será que eu ia conseguir sobreviver sabendo que monstro eu era? Não a reconheci mais. Coitada. Ela deve ter visto tudo que aquele monstro me fez e ter ficado perturbada. Apesar de não ter feito nada, a culpa era minha sim. Se eu tivesse lutado com mais força, ou se eu não tivesse dito aquela bendita frase, por favor, não na frente do nosso filho. Como eu me arrependo de ter dito isso.
Ele faria qualquer coisa que me fizesse sofrer. Até mesmo matar o nosso próprio filho. Ela então, enlouquecida, quis me matar, me fazer um favor. Ela não deve ter aguentado ver aquela cena. Eu não aguentaria. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu não podia me matar. Eu mataria qualquer pessoa, menos a mim. Então eu vi ali, bem na minha frente, a minha salvação. A minha irmã. Porque toda vez que eu olhasse pra ela, eu ia lembrar da minha fraqueza. Então eu cheguei a solução óbvia. Descartá-la. A polícia chegou, eu isentei a minha irmã de qualquer culpa. Afinal de contas, ela não merecia estar ali. Ela fez um favor tentando me matar. Uma prova de amor. A culpa caiu toda sobre mim. Eu fui acusada de ter matado meu próprio filho. Não deu certo. Eu vivo todos os dias com o desejo de vê-la morta. Porque toda vez que eu lembro dela, eu acabo lembrando da minha fraqueza. Eu peço todos os dias para ver minha irmã. Só ela poderia me dar força e me livrar dessa tortura. Será que um dia vão me deixar vê-la? Diz alguma coisa. Se bem que agora é tarde. Só isso. Eu te conto tudo isso e você não vai me dizer nada. O tempo acabou.